Fala pessoal, beleza? Aqui é o Sabino. Então, pessoal, você que acompanhou o vídeo aí, você deve ter acompanhado mostrando, vamos dizer assim, a parte prática aí do Access é que eu sempre pratiquei com relação a usar menos código VBA, né? E ter aí uma possibilidade de fazer as mesmas operações aqui, por exemplo, de pesquisa, inset, update, essas coisas, tá? Tem um amigo que tem me ajudado bastante, o Juliano. Ele tem me ajudado bastante quanto à programação, tá? Não sei se você sabe, eu tenho feito faculdade, tenho procurado melhorar, tá? Acho que a vida a gente precisa procurar melhorar. E eu já há algum tempo eu tenho até deixado de pegar alguns trabalhos, tudo, porque eu tenho visto a questão, a necessidade de melhorar em relação a alguns conceitos, tá? Principalmente um dos conceitos, por exemplo, que eu tenho procurado melhorar é essa questão que talvez você não saiba, trabalhar com os dados acoplados, tá? Eu já falei algumas vezes com você. Aqui, se você alterar aqui, você está alterando direto na tabela, tá? Então, a gente que trabalha com Access, a gente basicamente faz o controle aqui, ó, para que na hora que você sair, der um Ctrl B, por exemplo, você não tenha, por exemplo, como salvar com Ctrl B, porque já está dentro da tabela, tá? Talvez você não consiga entender isso agora, mas olha, por exemplo, eu não apertei nenhum botão e meu registro foi salvo, tá? Então isso é ruim em alguns aspectos, tá? Não todos. Eu tenho praticado mais agora trabalhar com os dados não vinculados, tá? Mas isso vamos trazer uma outra questão. Bom, o Juliano, ele me mandou aqui, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, cadastro de cliente modificado, que é basicamente aí basicamente, tá? A mesma funcionalidade, porém, ele deixou aqui, por exemplo, ao invés dele trabalhar aqui com os dados, vamos vir aqui para você ver, ó, ao invés dele trabalhar aqui diretamente com esses dados, fazendo as pesquisas aqui, por exemplo, ele tirou isso, tá vendo? Olha, ele tirou aqui, ele traz para mim todos os dados e ele agora vai fazer pesquisa de acordo com o que eu pesquisar aqui. O select ele tá aqui, tá? Aqui é uma constante, tá? Pode ser aqui uma variável, uma constante, mas aqui é uma variável e aqui é a forma que ele está atribuindo, olha, private, const, SQL, as string, e aqui ele já atribui, tá? Poderia declarar aqui na variável, mas tudo bem. Aqui ele tem outra variável que é critério, tá? E aqui onde aqui tá vendo, ele colocou aqui, ó, essa aqui é uma privada, né? Update, subform, data source, que é para poder dar aquele like que a gente sempre faz, por exemplo, no na consulta, o como, né? Ele vem trazendo aqui, falando ao nome, like, para buscar qualquer parte que eu digitar. Poderia, por exemplo, colocar aqui ou, né, o or, e buscar aqui e-mail, telefone e por aí vai. Aí talvez você se pergunte, nossa, mas não fica mais difícil? Não, calma. Aqui, por exemplo, a cada alteração, a cada digitação, ele vai aqui fazer uma verificação se o campo não é nulo, tá? E aí ele vai pegar e vai fazer esse filtro, tá? No update aqui. Aqui ele joga, por exemplo, essa string SQL, que é o SQL aqui, com o critério, tá? Para o subformulário. Aí talvez você fique, não é mais complicado? Para quem quer programar, para quem quer ir para o código, né? É a melhor opção, tá? Porque você não fica limitado. Por exemplo, a primeira questão que o Juliano ele percebeu foi o seguinte: quando ele abriu aqui o subformulário, ele já recebeu uma mensagem do critério, porque quando eu falo com vocês aqui, por exemplo, ó, deixa eu abrir esse arquivo aqui que vocês vão entender, ó. Por exemplo, eu vou abrir o subformulário. Repare que ele vai procurar o quê? Formulários, não formulário. A primeira coisa que ele falou, ó, não é bom
você apontar um objeto, porque esse objeto ele pode mudar de nome. Se mudou de nome, você tem que ir lá e mudar toda a sua consulta. Por que não então colocar um parâmetro ou um parâmetro uma variável, né? Ou você colocar como ele colocou aqui no código dele, tá? O SQL aqui. E você vai ver que funciona da mesma forma, tá? Então, por exemplo, vou buscar aqui o Juliano, tá vendo? Busca da mesma forma. Maria José, busca da mesma forma, tá? Tá aqui, ó, continua do mesmo jeito. Outra questão, por exemplo, que ele colocou, que aí vai de cada um, né, essa questão aqui, mas é uma opção interessante também, que ao invés dele ir para o formulário, eu perguntar, por exemplo, vou até comentar aqui, tá? Aqui, ó. Eu perguntar, por exemplo, se a pessoa deseja excluir esse registro, por exemplo, tá? E aí eu coloco aqui um VB yes, no, atenção, por exemplo, e aqui o resultado, se o resultado for igual a yes, então and if. Obviamente isso aqui pode ter um erro, então é bom tratar, fazer tratamento de erro, né? Mas aqui você pode usar o access, o comando do access ou o próprio um SQL para isso. Mas vamos usar aqui o comando do access, do cmd run command, cmd delete record, tá? E lembrando que aqui você dá um do cmd.set run false para poder desativar o alerta do próprio access, tá? E aqui como true, tá? Então aqui, por exemplo, você que vai pegar, eu vou deixar essa versão também no meu Git. Se eu quiser aqui, por exemplo, chegar aqui e excluir, vai perguntar, ó, você quer excluir esse registro? Quero. Aqui ele deu erro. Deixa eu ver por quê. Deve ser por causa do controle. Peraí. cmd delete record. Deixa eu ver aqui se ele não está excluindo. Pode ser por causa da forma com que está fazendo a pesquisa aqui, na verdade. Deixa eu ver. Não sei se é por causa da pesquisa aqui agora, tá? E aí mais um motivo para gente tá, por exemplo, usando aqui o próprio, deixa eu ver se ele vai fazer por aqui, ó. Vamos ver. Não quer excluir de jeito. Tá. Já sei por que ele não está excluindo. É porque eu coloquei aqui, ó. Não sei se você vai se lembrar no vídeo. Aqui, ó. Eu coloquei para excluir. Ele não é permitido excluir. Então, por isso que ele não estava excluindo. Então, dessa forma, a gente tem que fazer esse comando via SQL, tá? Ó. Aí ele já vai excluir, tá bom? Aí você passa a habilitar e ele pode excluir por aqui também. Mas essa opção aqui já é perigosa, tá vendo? Porque você precisa controlar também essa exclusão. Então, quando a gente trabalha com os dados desacoplados, tem essa vantagem. Você consegue controlar cada passo do usuário em que ele vai fazer, tá? É só um exemplo. Mas quero deixar aqui meu agradecimento ao Juliano, tá? Tem me dado bastante força nos estudos, né? Algumas dicas, tem corrigido e é muito bom, pessoal, a gente ter quem vá nos corrigindo, tá? Às vezes você não gosta, por exemplo, de ser corrigido, é chato e tal, mas é muito bom porque você vai tomando um direcionamento, mais ou menos como quando você está na BR dirigindo e você tem eu esqueci o nome, um raio de segurança que você tem ali, que vai cercar, por exemplo, proteger o seu carro de cair numa ribanceira, por exemplo. Que vai te ajudar, né, a evitar esse tipo de acidente. Então é bom porque quem vai te corrigindo vai te jogando para dentro da pista e você vai trabalhando. Basta você ter essa humildade para poder aceitar, tá? Então é isso. Vou deixar aqui o canal do Juliano também. O conteúdo dele é muito bom. Ele, por exemplo,
vai ter uma expertise muito maior para poder trabalhar com questões conceituais de programação. Não vou falar só do Access ou do Excel ou do VBA. Ele tem culhão para poder falar de N outras linguagens, né? Então vou deixar o canal dele aqui, tá? E aí espero que você siga ele lá também. Tá aqui, pessoal, o canal do Juliano, tá aqui, olha. E aí você já vê que o cara tem culhão para poder falar, olha. Trabalho fantástico, usando o Access, por exemplo, integrar com a biblioteca do Excel e fazer pesquisa de CEP, tá? Usando a API do via CEP. E aí, com relação com 5 dias, você percebe aí a qualidade do trabalho que ele tem, tá? Então, aqui ó, 5 dias, 1.300 visualizações, 6 dias, 1.300 visualizações, é outro nível, tá? Então, cara, segue lá, é outro patamar, tá bom? E pessoal, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Muito obrigado e vamos embora para cima, vamos continuar melhorando. A vida tem que ser assim, tem que ser crescimento, melhoria e bora lá, beleza? Grande abraço e até mais, viu? Tchau, tchau.